Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo, eu vou guiá-los aqui no nosso uma espécie de onboarding aqui, né? Trazer uma visão geral do Calendar para vocês, tá bom? Então vou compartilhar a tela aqui, bem rapidinho. Vamos lá, deixa eu pegar só aqui. Beleza. Então vamos lá. Primeiramente, se você já está aqui, eu acredito que você já fez o cadastro lá no nosso site, né? Ou chegou por algum outro link, né? Então, provavelmente você já passou pelo nosso site, aqui tem algumas explicações, e você fez o cadastro ali e entrou dentro do sistema. Aqui eu estou com um perfil como período de teste, né, ativo, porque a maioria de vocês vão entrar com esse perfil e também no Premium. Eu só fiz algumas mudanças na questão da assinatura para demonstrar mais coisas, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui nessa primeira tela nós temos uma saudação, né, de boas-vindas, alguns avisos. Temos aqui algumas ações rápidas que você pode entrar em outras telas, né? Ir para agendamentos, cadastrar um cliente, serviço, lembrete financeiro, né? Caso você goste de usar mais o teclado, a gente tem um atalho, então Ctrl K, ele mostra aqui todas as telas para você navegar entre elas, né? Então, quer ir para o cliente, de qualquer tela você consegue. Então, quero financeiro, enfim, agendamentos e assim por diante. Beleza? Então, quando a gente, voltando um pouquinho, quando a gente está fazendo o nosso cadastro, a gente pode escolher, né, nome da empresa, o e-mail da empresa, o telefone, nosso segmento, qual que é o seu principal objetivo aqui. Tem algumas perguntas que são optativas, né? Não são obrigatórias. Qual é o tamanho da equipe? Como você chama seu cliente? Porque hoje a gente atende de barbearia até em clínicas de saúde, né? E aqui, onde eu queria chegar, a gente tem um link personalizado. Esse link personalizado, a gente tem ele a partir do plano Premium, tá? Hoje a gente tem dois planos, basicamente. Então, que um é o gratuito, que tem algumas limitações, e nós temos o Premium, que é R$ 59,90, ilimitado para a maioria das coisas. Nós temos um módulo extra que é para adicionar o seu WhatsApp e para você customizar o lembrete para o seu cliente aí, como você quiser chamar ele, tá bom? Então, quando a gente compra esse módulo, você tem acesso à integração do WhatsApp e você pode colocar o WhatsApp da empresa, tá bom? Então, a gente vem aqui, que caso queira fazer essa, essa essa compra, né, esse adicional. Então, caso você tenha cupom, se não, você vai para um checkout e você pode assinar isso aqui, R$ 49,90 por mês. Vamos voltar aqui. Só uma explicação da nossa vitrine. Então, como eu havia dizendo, a gente tem esses dados cadastrais, que é esse link personalizado. Então, quando a gente vê aqui Pet Atende, é porque você vai ter uma vitrine para seus clientes. Então, ele vem aqui, bem-vindos, e aqui tem os seus serviços que eles podem agendar. Daqui a pouco eu vou passar mais para cá. É, vou passar uma visão geral dali. Então, vamos por aqui. Quando a gente inicia, deixa eu abrir aqui. Quando a gente inicia no sistema, a gente já tem um cliente teste criado, né? Então, provavelmente, se você já entrou aí, você vai visualizar aqui que tem um cliente teste. E nós temos também um serviço de teste. Então, você pode ir criando seus serviços aqui da melhor maneira, né? A gente tem uma cor aqui para melhor visualizar na agenda e o valor, essa taxa de reserva não vou comentar porque mais para frente
a gente vai adicionar. Estamos desenvolvendo ainda algumas coisas. Basicamente, o cerne do Calendar é gerenciamento de agendamentos, né? Junto com pagamentos. Então, à medida que você crie seus clientes, cadastre eles e cadastre os serviços que você trabalha, como eu coloquei aqui, né, corte de cabelo, você pode começar a agendar. Então, vai clicar aqui, vai selecionar para quem, qual que é o colaborador e qual que é o serviço, por exemplo, o corte de cabelo. Então, aqui a gente marca um horário, vou colocar às 10h30 da manhã do dia de 29, tá aqui, mas eu vou colocar o dia de hoje, 4 da tarde, tá bom? Então, aqui é caso você seja do Premium, você tem acesso a esse agendamento recorrente. Então, você pode colocar todo dia da semana, escolher, por exemplo, toda segunda-feira, a cada 15 dias, enfim, uma vez por mês. Então, você pode selecionar. Aqui, nesse nosso exemplo, eu não vou usar. Tá bom? Uma data de vencimento do serviço, né? Então, quando ele tem que pagar? Ele vai prestar o serviço hoje, mas ele vai pagar quando? Então, suponhamos que ele pague sempre no quinto dia útil, né? Aqui a gente vai escolher qual forma, então, vou colocar um Pix. E aqui a gente pode dar um nome, né? Agendamento customizado para conferência. Só para ficar fácil da gente visualizar. Então, eu vou agendar. Então, se eu chegar aqui no dia 29, no dia 29? 26, né? Desculpa. No dia 26, a gente tem aqui agendamento customizado para conferência. Então, das 16, 16h30, a gente já tem isso aqui. Além disso, além do, como eu falei, o objetivo do Calendar era, era gerenciar agendamentos, a gente tem uma outra coisa que são os lembretes. Então aqui a gente tem os lembretes automáticos. Então, como eu agendei para um cliente que está com o meu WhatsApp ali, como exemplo, então a gente manda pet atende, agendamento confirmado, corte de cabelo, o horário, quanto tempo de duração e tudo certinho. Local presencial, que a gente poderia até colocar um endereço, né? A gente pede que vocês nos mandem feedbacks para isso. E alguma observação, né? Que no caso não temos. Caso de dúvidas, entre em contato. Beleza? Agora, esse é um dos diferenciais, né? A gente tem partido do plano premium lá, é ilimitado, e para essa mensagem que a gente vê que está no WhatsApp do Calendar. Então, é uma empresa de software. Caso você queira que seja aqui, por exemplo, da sua empresa, né, da Pet Atende, que é a minha empresa aqui que eu cadastrei, eu poderia conectar o WhatsApp dela comprando aquela integração, tá bom? Então, é bem simples. Além disso, a gente pode confirmar pagamento, né? Então, marquei aqui como pago. Então, quando eu marco como pago, ele vem para as transações. Então, quantas transações, clientes, quantas estão pendentes, quantas estão pagas, enfim, dependendo deste período, tá bom? Então, tem aqui, ó, R$ 45. Temos esse aqui também, que já está vencido. Esse é o do dia 26, né, que ainda está pendente. Deixa eu entrar aqui. Marcar como pago, vou marcar como Pix, beleza? Pagamento foi registrado, tá bom? Então, se eu chegar lá nas transações, agora já marca as duas transações e uma paga e uma pendente. Então, vamos entrar aqui no detalhado. Aqui a gente mostra ele, com o status dele também, né? O que mais? Aqui a gente ainda tem configuração de meios de pagamento, né? A gente não consegue mexer nisso aqui, tá bom? A única coisa que a gente pode adicionar são algumas integrações que a gente tem. Então, hoje, no plano Premium, sem precisar contratar mais coisas, a gente tem disponível
a integração com cobrança. Ou seja, a partir de um determinado momento, a partir de um momento que esteja vencendo essas, essas cobranças para o determinado cliente, se você tiver tudo configurado, a gente tem hoje integração com Asas, em breve teremos outras. Estamos esperando mais feedbacks também para a gente ajudar a maioria, né? Então, aqui, se a gente fizer todo o trâmite aqui dessa integração, quem utiliza o Asas já envia o link de pagamento automaticamente pelo WhatsApp, tá bom? Então, você consegue ter esse controle, né? E já tem a baixa automática, né? A partir do momento que ele paga, aqui nas transações também é contado como pago. Você não precisa ficar vindo no financeiro e marcar aqui, por exemplo, visualizar e marcar como pago, escolher. Isso aqui é tudo automaticamente ele faz caso você esteja com o gateway do Asus integrado, tá bom? Outra coisa que a gente tem, nós temos avaliação, né? Então, lá daquela página que a gente estava mostrando, seu cliente pode vir aqui fazer a avaliação dele. Antes de mostrar isso aqui, vou mostrar rapidinho aqui como que a gente tem aqui a configuração do negócio, né? Então, a gente tem o horário, qual é o horário que você atende? Então, sei lá, vamos colocar, supondo que seja das 7 da manhã às 17h59. Então, a gente vem, libera aqui, ó, das 7 às 10, aqui faz de conta que seja até meio-dia, por exemplo. Quando eu salvo isso aqui dentro da sua página, também vai puxar aqueles horários que a gente definiu lá. Então, ele marca aqui hoje, a data. E se um cliente quiser agendar, caso você tenha mais colaboradores, por exemplo, você tem, sei lá, se fosse uma um corte de cabelo, por exemplo, vários cabeleireiros, a gente poderia definir turnos, então, tanto para colaborador como para, por exemplo, para esse serviço. Então, por colaborador, eu ia selecionar um colaborador que trabalha de tal hora, né? Então, que esse aqui trabalha das 7 até às 18. E outro trabalhe, vamos selecionar aqui, turno de salvo, vamos fazer só mais um aqui, para a gente, fulano é o nome dele, colocar qualquer e-mail ou petiatende.com.br. Beleza? Só para a gente ter ali como exemplo, tá bom? Adicionei um aqui e vamos lá no serviço, a gente define quem que vai ter esse serviço aqui, né? Quem que vai ser os responsáveis. Então, caso o fulano também seja um cabeleireiro, a gente vai selecionar ele. E aqui, nos turnos, a gente pode agora selecionar o horário também desse fulano. Então, a gente pode selecionar, por exemplo, ele não trabalha na quinta, na sexta e no sábado. Beleza. Vou salvar esses turnos. A gente pode mudar o horário de cada um deles. E agora, como cliente, se eu quiser agendar, eu posso selecionar aqui o corte de cabelo e selecionar os profissionais. Aqui ainda não atualizou, né? A gente tem um pequeno delay aqui. Então, fulano agora ele já tem. Ó, já pegou que a quinta a gente não selecionou lá que não trabalha. E aqui nós temos de meia em meia hora, porque é o tempo do serviço. Então, como o serviço demora de 30 em 30 minutos, a gente sempre seleciona isso aqui, de 30 em 30 minutos. Certinho? Então, caso eu faça isso aqui, eu vou testar aqui com o meu WhatsApp. Vamos ver se eu vou receber. Já recebi aqui o código, né? Como se eu fosse um cliente. Vou colocar aqui o nome, né? Gustavo Teste Trim. Então, gustavo.trim@tente.com.br. Teste. Teste de observação e vou confirmar. Beleza, já está confirmado. A partir desse momento aqui, se a gente chegar dentro dos agendamentos, que dia que eu selecionei mesmo? Dia 30 de janeiro.
Se eu chegar dentro de 30 de janeiro, tá aqui, ó. Foi agendado, agendamento realizado via sistema web, né? Então, tá tudo certinho. Gustavo Teste Vitrine 0931, que é o telefone que eu coloquei. Então, tudo funcionando, belezinha. Tá bom? Então, uma visão geral do sistema. Aqui a gente também tem alguns filtros, então para ver quem que é o colaborador tal, se eu quero só o do fulano, se eu quero só o do Gustavo, enfim. A gente consegue fazer esses filtros por aqui. Por hoje é isso, né? Essa é uma visão geral, assim, bem rápida do sistema para não ficar enrolando. E caso vocês precisem de mais vídeos ou de suporte, não perca tempo, chame aqui a gente, ó, fale conosco, vai ter a Letícia aí também para falar com vocês, para ajudar vocês em qualquer coisa que tenha ficado deixado de passar, tá bom? Então é isso. Obrigado.